No mês passado, você acompanhou aqui no Comunidade o anúncio da descoberta de um dinossauro aqui na região. Na equipe de trabalho está o professor Lucas Santana, que dá aulas aqui no Colégio Objetivo, e é com ele que a gente bate um papo agora. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Bom, para o pessoal é muito curioso saber como é que se chega a uma ossada e se fala, não, isso aqui não é nenhum animal, não é nenhum humano, é um dinossauro. Curioso, né? Muito. Inclusive para nós que somos da área da paleontologia. Mas, na verdade, nós precisamos de parceiros. Então, esse fóssil foi identificado no município de Cruzeiro do Oeste, né? Próximo a Cianorte, na verdade, entre Cianorte e Moarama. E ele está num contexto geológico que bate, né, com um tempo em que viviam os dinossauros aqui na nossa região. Que legal. Eu vou pedir para o Douglas soltar umas imagens para a gente enquanto a gente conversa, né? Do bichinho aí, que seria... Isso, o Vespersaurus paranaense. Exatamente. Esse ele é o primeiro, né, e até agora o único dinossauro já registrado aqui no território paranaense. E, além do mais, ele é uma espécie nova, então por isso teve toda essa repercussão a nível global, né? Por ser o primeiro do estado paranaense e por ser uma espécie inédita, que nós chamamos, e isso traz uma contribuição muito grande para entender como que ocorre, como que se desenvolveu a evolução da vida durante a época em que ele viveu, durante o Cretáceo. Normalmente se descobre a região em que se tem alguma coisa ou a partir de um primeiro achado que aquela região se torna de interesse? Como é que funciona isso? Infelizmente, não são todas as áreas que nós encontramos fósseis, né? A história de Cruzeiro do Oeste, na verdade, começou na década de 70, quando um agricultor encontrou alguns ossos e ele desconfiou que não é uma coisa um pouco diferente. Então, o agricultor ele sabe quando é osso de galinha, quando ele é osso ele está mais próximo boi, dos animais, né? E não tinha nada a ver com isso. Ele tinha alguns parentes que estudavam em Ponta Grossa, na UEPG, e mandou esses ossos lá para a UEPG. E aqueles ossos ficaram por 30 anos na gaveta. Olha só. Muita Ninguém bola. deu a mínima. Deu a mínima. E, por acaso, tinha um geólogo passando pela UEPG no ano de 2012, e ele viu aquele fóssil naquela gaveta e falou, rapaz, isso aqui é algo muito interessante, né? Tem identificação e tal, e não acharam identificação nenhuma. Aí descobriram que era de Cruzeiro do Oeste, foram correndo para Cruzeiro do Oeste, encontraram o filho desse agricultor, que era vivo ainda. Olha só. E aí o rapaz mostrou onde que foi tirado aquele bloco de rocha cheio de ossos. E no que eles escavaram lá, encontraram vários outros fósseis. E por isso que foi publicado o primeiro pterossauro do Paraná, Que legal. entre 2012 e 2014, que é o Kaiowajara do Brusque. O pterossauro é o que voa, né? É aquele que voa, é o réptil que voa. O pessoal tem uma noção em casa. Isso, né? O pessoal fala pterodáctilo, né? Conhece mais. Então, no início de 2010, né, 2012, 2014, nós identificamos esse pterossauro. Então começou a ter várias outras descobertas, né? Nós tivemos um lagarto que foi descrito em 2015, e agora esse dinossauro, e a pesquisa está aberta ainda. Como uma área que estão surgindo fósseis, é muito provável que nós vamos descobrir outras espécies, às vezes não apenas de dinossauro, mas de peixes, isso pode acontecer. Então é uma área que a gente já sabe que tem algo, né? Então, a partir do momento que se encontra o primeiro, meio que se Sim. cerca essa área para pesquisa. A gente encontra um filão, e esse filão vai indicando outras áreas, e na medida que você vai escavando, vai sendo mais profunda, né, a área do sítio, você vai adentrando outras eras geológicas, né? Olha que interessante, muito legal é por camada, então. Por camada, é muito legal que as rochas é como se fosse um arquivo da vida na Terra. Que E legal. quanto mais profundo você vai, animais mais antigos nós vamos encontrando, né? E quanto mais superficial forem as rochas, animais mais recentes nós vamos Que encontrando. legal, dá para ter ideia mais ou menos de quanto foi escavado para encontrar esse... Esse aqui, na verdade, ele estava quase que na superfície. Como lá é uma área rural e a rodovia volta e meia tinha que passar a máquina, né? Porque juntava lama, foi escavando. Hoje está na superfície, mas considerado o ponto original, está 4 metros abaixo. Olha, Só se passar maquinário lá para limpar aquela estrada rural. foi 4 metros. tirando terra e chegou-se a isso. Quer dizer, se cavar mais, pode ser que encontre animais mais antigos. Muito ainda. provavelmente. Que interessante. E algo que é bem interessante também, Eliane, é o seguinte, que nós, 10 anos atrás, considerávamos que essa região ali de Cruzeiro do Oeste, que nós falamos que é a região do Arenito Kaiowá, a região de Arenito, né? Era uma região que não poderia ter fósseis. Por quê? Porque era um deserto. Olha Um só. deserto, então, é muito escassa a vida, né? Se a vida é escassa, imagina só a chance de preservar um fóssil, muito raro. Muito pequena. A gente está vendo que, embora fosse um deserto, haviam lá oásis. E esses oásis preservavam, abrigavam uma grande quantidade de vida. E é aí que nós vamos encontrar esses
paleoásis, né? E a partir desses paleoásis encontrar esses fósseis. Interessante. E são feitos exames nesses ossos para medir a idade deles, professor? Como é que é isso para o pessoal de casa? Assim, dá para explicar de uma forma meio simples para o pessoal entender? Sim, dá. Nós não fazemos exames, pode ser feito, mas nós não fazemos exames diretamente no fóssil para fazer a idade, né? A idade a gente consegue identificar a partir da própria formação geológica. Então, essa formação geológica, a profundidade onde nós encontramos ele, sabemos que está aí na casa de 90 milhões de anos. Olha que Então, automaticamente, aquele fóssil vai ter 90 milhões de anos. É que precisar mesmo não tem como, né, professora? E na geologia, na paleontologia, não faz tanta diferença falar se tem 91 milhões de anos ou 89 milhões de anos. Não muda é uma muita escala coisa, de tempo né? É muito longe. Muito longa, né? Para nós, sim. Um ano ou outro dá muita diferença. Mas na escala geológica, isso não dá tanta diferença. E é aquele negócio, né? Quanto mais profundo você for encontrando o fóssil, mais antigo ele vai ser. Então, nós vamos fazer um cálculo para estimar, né, a idade dele. Então, se tiver 2 metros abaixo do que nós encontramos esse dinossauro, vai passar provavelmente de 100 milhões de anos. E assim, o interessante disso tudo é a durabilidade, né, dos ossos passado tanto tempo, né, professor? Porque a gente fala que os ossos humanos, por exemplo, se decompõem com uma certa rapidez, não sei se dá para falar isso, perto de um osso de dinossauro. Perto de um osso de dinossauro, sim. A escala de tempo nossa é totalmente diferente deles, né? Mas isso, eu costumo brincar com meus alunos, sou professor de paleonto também, que a fossilização é um erro de sistema da natureza. É aquela telinha azul do Windows, sabe? Porque o normal é o que você falou, né? Todo ser vivo, quando ele morre, nós reintegramos a natureza, nós voltamos para a natureza, Decompõe, né? Nós vamos decompor primeiro os tecidos, né, que é a parte mole, por isso que ficam só os esqueletos quando há exumação. E os esqueletos também se decompõem. Demora um pouquinho mais, mas decompõem. E por que os dinossauros duram 90, 100 milhões de anos? Porque ocorreu algum processo, depois que ele morreu, que conseguiu preservar. Geralmente é soterramento. Quando há um soterramento rápido, a questão assim, de horas que ele morreu, ou ele morreu por conta do próprio soterramento, a chance de que tenha alguma atividade de bactérias, fungos, que decompõe aquela parte orgânica é muito baixa. Então, vamos dizer assim, é como se estivesse ocorrendo uma mumificação, igual as múmias do Egito, né? Só que a própria natureza fazendo isso quando há o soterramento desses seres. Se ele ficar exposto ou ficar muito raso, ele vai ser decomposto e vai se perder esse resto orgânico, que é o que acontece em 99,9% dos casos. Alguns ossos aparecem grudados em pedras também. Isso ajuda de alguma forma a manter o osso? Sim. Na verdade, lá, todos que nós encontramos estão na rocha, né? Há alguns casos, sim, que aparece igual o filme do Jurassic Park, o cara tira um fêmur inteiro, assim, né? Chega, carrega nas costas. Mas lá, até quando vão visitantes, a gente fala, isso aqui é um pouco diferente do cinema. Então, aqui você vai ver o osso cravado na rocha. E a gente não tira esse osso da rocha. Por quê? É importante na paleontologia a gente entender a disposição do osso, né? Você poderia tirar ele, montar ele, só que a gente faz isso hoje em computador. Então faz toda uma modelagem do osso a partir da tomografia. Você é como se estivesse tirando virtualmente o osso da rocha e você monta ele no computador. E é assim que se chega na imagem que poderia ter sido... Exatamente. Quanto que tem, professor, por exemplo, de acerto nisso? Ele era realmente assim, ou ele era parecido com isso, ou era quase isso? A gente não tem um número, né? Mas cientificamente ele é aceito, muito provavelmente ele é aceito. Nós dificilmente encontramos um dinossauro inteiro. Muito raro, né? O nosso dinossauro tem 60%, isso é bastante. Na paleontologia isso é bastante. E os outros 40%, a gente pega a família. Então, nós temos uns noassaurídeos, que é da família do Vespersaurus, que tem um formato de osso, às vezes até uma dimensão de osso parecido com o que ele teria. Então, o que existe de lacuna, né, aquela peça do quebra-cabeça que está faltando, a gente consegue completar com isso. Vamos imaginar que os alienígenas viessem aqui para a Terra daqui a alguns milhões de anos e encontrassem eu e você na forma de fóssil. E não tivesse um fêmur, por exemplo. Ele poderia pegar o fêmur de qualquer mamífero, como nós, aumentar, né, por conta do nosso tamanho, e encaixar aqui com o seu dava tudo certo. Sim, o formato do fêmur é mesmo para qualquer mamífero. Assim também funciona para os dinossauros. Super interessante. Muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente.